O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: vaso de honra ou vaso de desonra? Qual você é? Leiamos a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 9, versículos 21 a 24. Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso de honra, ou seja, um vaso mais bonito para uso especial, e outro vaso de desonra, um de uso comum? Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição, aqueles com quem ele tem sido paciente, longânimo todo esse tempo? Aqueles que têm ouvido o evangelho, mas têm sido indiferentes, continuam na impiedade, continuam praticando a maldade, desses tais que Deus está falando aqui essa noite. E ele também quis mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre cada um de nós, que somos aqueles de quem ele teve misericórdia, aleluia, que ele havia preparado para receberem a sua glória. Que privilégio, irmãos! Pois nós somos aqueles a quem ele também chamou. Quer sejamos judeus ou gentil, aqui Paulo escrevendo obviamente para aquele povo daquela época, quer sejamos evangélicos, católicos, brasileiros ou outro país, ele não faz acepção de pessoas, como está descrito ali em Atos capítulo 10, verso 34, e como ele chamou a muitos, mas poucos foram escolhidos, essa escolha não se deu devido a qualquer acepção, mas pela própria forma que as pessoas se posicionaram ou não. Então quando a Bíblia fala, muitos são os chamados para serem vasos na presença dele. Mas por que ele escolhe a poucos? Porque poucos têm realmente interesse em querer servir esse Deus pelo que ele é, e não pelo que ele pode fazer ou pode dar a cada um de nós. Durante o tempo em que eu estive no sistema religioso, não só eu como os pastores também que congregam conosco, a maneira que esta palavra era ministrada, ela era ensinada, esse texto me pareceu muito confuso na época, porque os termos honra e desonra, associados a vaso aqui nesse texto, que Paulo escreve aos Romanos, carregavam uma grande dualidade e um antagonismo entre salvação e condenação. Portanto, o crente fiel e o crente desviado. Aquele que é fiel é um vaso de honra e aquele que se desviou é um vaso de desonra. E o Paulo, no seu texto, ele não fala isso. Hoje, examinando as Escrituras, lendo outra carta de Paulo, fica claro compreender que os termos honra e desonra se referem à utilidade do objeto, no caso do vaso, e não à condição de salvação. Observemos a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 20. A honra não está necessariamente na nobreza do material, mas no propósito do seu uso. Coisa tremenda isso. Numa grande casa, não existem somente vasilhas ou vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Assim como a gente tem hoje em casa algumas louças de porcelana, aqueles que a gente guarda da avó, da mãe, a gente nunca usa, né? Só para visita da visita, aquela visita que nunca chega, tá sempre de enfeite. Olha a cristaleira ali, tá um exemplo, ó, bem metafórica aqui. E tem aqueles copinhos de massa de tomate, que a gente chama de copo de massa de tomate, né? Que a gente bebe água, toma suco, e todo tipo de coisa é um vaso de desonra, porque ele um dia a dia a gente usa aquilo. É um copo que tu não vai servir quando chega uma visita, a gente pega um copinho melhor. E aí você começa a entender, irmãos, a profundidade na simplicidade desse texto. Alguns para propósitos especiais e outro para uso comum. É isso que ele quer dizer, vaso de honra e vaso de desonra. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, Paulo dizendo a Timóteo, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. Mas para compreendermos esse texto, a gente tem que meditar mais adiante no profeta Isaías. Antes de entrar nele, eu quero comentar sobre o que Paulo fala aqui. Percebe que Deus, por não fazer acepção de pessoas, Ele quer que nós, todos nós, enquanto igreja, nos tornemos vasos de honra. Mas pela falta de vontade, pela falta de desejo, ainda que nós tenhamos tido uma experiência com Deus, ainda que nós sejamos cheios do Espírito Santo, ainda que nós sejamos instrumento de bênção na vida de muitos, Deus quer falar aqui essa noite que para que nós nos tornemos vasos de honra, é necessária essa entrega, é necessária essa renúncia. E para ter essa renúncia é necessária, acima de tudo, obediência. Veja que o profeta Isaías, no capítulo 51, versículos de 4 a 8, nos diz o texto: escutem o que eu digo, meu povo, ouçam bem, nação minha. Eu farei a justiça se tornar uma luz para os povos, e a minha lei vai guiar as nações. A minha justiça está bem perto, a minha salvação está quase chegando, está bem pertinho. Para ver que o tempo de Deus e o tempo do homem é completamente diferente. Em breve, eu, diz o Senhor, governarei todas as nações. As ilhas esperarão em mim para ver o meu poder. Olhem para os céus.
Olhem bem para a terra. Os céus vão desaparecer como fumaça. A terra vai se desgastar como um pedaço de roupa velha. E os seus moradores morrerão como moscas. É o tempo do fim aqui descrito por Isaías. Mas a minha salvação é eterna. Ela dura para sempre. E nada pode impedir a minha justiça. Ou seja, ninguém pode macetar, um termo muito usado nesse carnaval, né? Ninguém pode amassar ou cancelar o Apocalipse. Ninguém pode deletar o projeto de Deus. E aí continua o texto. Vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, vocês que têm a minha lei em seus corações, conforme está lá no Salmo 119:11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é guardar a escritura, não é decorar a Bíblia, não é decorar texto. Aqui ninguém é doido, aqui ninguém é computador, aqui ninguém é inteligência artificial. Aqui é inteligência dada pela sabedoria de Deus. A nossa inteligência está subordinada à sabedoria que vem do alto. Então escutem o que ele diz. Não tenham medo da zombaria dos falatórios dos homens, que muita gente fica falando pelas costas, blá blá blá, esses crentes, esses doidos. Não se assustem com as ofensas deles. Não se assustem com as ofensas deles. As traças vão destruir essa gente como uma roupa. Os vermes os devorará como se fossem lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação jamais acabará. Entenda que Deus convoca a todos. Ele quer que nós nos coloquemos nas suas mãos, como barro nas mãos de um oleiro, para que na sua soberania, Deus faça de cada um de nós um vaso segundo os seus propósitos. Tem um segredo na maneira de fabricar o vaso. E quando o vaso é fabricado, ele tem por propósito, obviamente, acolher. Para qual propósito tem esse vaso? Deus não faz um vaso sem propósito. O propósito é encher ele de alguma coisa. Senão não teria sentido Deus chamar os seus filhos de vaso. Veja que o profeta Jeremias, no capítulo 18, versos de 1 a 6, fala: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, aquele que faz vaso, e eu lhe falarei ali. É ali que ele quer falar. Você tem que descer. Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a olaria, irmão. E tu vai ver Deus falar contigo de uma maneira sobrenatural. Jeremias continua: eu fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. A roda é aquela onde bate o barro e vai fazendo o vaso. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Ficou meio torto, meio esquisito. Por isso ele amassou o barro de novo e começou tudo novamente. Assim somos nós na mão de Deus. Às vezes as dores que a gente está sentindo, pessoas falam comigo assim: pastor, eu não estou aguentando, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O que eu fiz de errado, Senhor? Eu joguei pedra na cruz? O que está acontecendo? Parece que está desmoronando o mundo. Não, é Deus te formando, é Deus te moldando para um propósito muito maior. Aquilo que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, tu nem imagina, é o que ele tem preparado para ti, como para mim, como para todos aqueles que, enquanto vaso de honra, ele quer usar. Então o Senhor me deu essa mensagem, Jeremias falando: ó Israel, povo de Israel daquela época, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Olha só, Deus falando. Por que ele amassa as nações? Por que ele aperta para moldar? Qual é o propósito desse amassamento? Não é judiar do barro, mas é dar uma forma nele. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Duro é cair nas mãos do Senhor. Eu lembro que no tempo da feitiçaria existiam alguns demônios que diziam assim: não, caiu na minha mão, não tem jeito. Não tem jeito o quê, irmão? O brabo é cair nas mãos de Deus. Quem vai te tirar das mãos do teu Criador? Por isso que nós temos que ter essa resignação, essa humilhação na presença dele, para reconhecer que verdadeiramente ele é Senhor. E é interessante registrar que no processo de fabricação de um vaso de barro, o oleiro primeiramente prepara a argila, amassando-a com água, tirando as impurezas, aquele grosso, para poder realmente tornar-se uma pasta, para facilitar o processo de moldagem. E então o oleiro coloca esta pasta de barro sobre a roda, vai amassando e modelando no movimento circular. Vai vendo um mistério espiritual aqui, ó. Parece que tu tá andando em círculo. Aleluia. Parece que não sai do lugar. Olha só, a vida de muitos que parece que não anda, que tá só andando em círculo. Não, é Deus trabalhando no vaso, dando forma dentro deste movimento circular, de dentro para fora. É assim que o evangelho funciona. O evangelho, ele forja, ele forma o vaso de dentro para fora. Enquanto que a religião, presunçosamente, através de dogmas humanos, através de regras humanas, ele quer fazer da pessoa um vaso de fora para dentro. Aí ela fica cheia de ranço, cheia de manias, cheia de coisas que não provém do Senhor. Por isso a diferença entre a religião e o evangelho. Dando forma, pouco a pouco, aquele barro vai se moldando conforme a vontade do oleiro. Assim somos nós nas mãos de Deus. Assim como Jeremias, Isaías também teve essa mesma compreensão, essa mesma revelação. Veja o que o profeta Isaías fala agora no capítulo 64, verso 8. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Entenda que independente da tua fé, da tua crença, independente daquilo que tu professa, como até religião, todos nós fomos feitos
imagem e semelhança de Deus, independente daquilo que tu crê, da fé que tu professa. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma sombra do vento, até que ele enxugue e fique resistente ao último estágio. Qual é o último estágio que muitos irmãos estão passando? A fornalha. Aleluia. O vaso já está pronto. Já leio a Bíblia, já me consagro, não peco mais. Ah é? Vamos ver então. Agora eu vou te botar no fogo. 24 horas no fogo. O que tu acha? É tremendo, irmão. Depois então o vaso precisa ficar 24 horas aquecido a uma temperatura entre 800 a 1200 graus. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. Tá doendo? Glorifica. Aleluia. Tá difícil? Dá graças a Deus. Tá insuportável? Ele manda te dizer, é só mais um pouquinho de tempo. O que tiver que vir virá e não tardará, diz o Senhor. E nesse processo que o barro já no formato de vaso é purificado de toda a sua impureza interna, não aparente, ninguém enxerga o que está dentro de ti. O pessoal olha e pensa que o cara já está santo. Não, tem coisa, tem ranço ainda. O cara é rabugento, o cara tem raiva. Eu me dá 5 minutinhos agora. Deixa eu deixar de ser crente. Agora eu preciso dar uma biaba nesse cara. Eu não estou suportando, ele não está dando para aguentar. Deixa eu dizer uns desaforos para ele, Senhor. E essas impurezas que o fogo está tirando, para ser transformado num vaso útil, num vaso de honra, amados irmãos. Assim, as tribulações que parecem ser devastadoras e ameaçadoras, elas têm por propósito nos refinar o nosso caráter. Essas lutas que nós passamos, essas dores às quais nós nos submetemos, têm por propósito moldar o nosso caráter. É por isso que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós nos voltamos para Deus, essas aflições não balizam mais a nossa situação, as circunstâncias, nem a nossa existência, porque nós estamos dependentes de Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É através dessa compreensão que a gente começa a entender o que Deus quer fazer com a gente, irmãos. Assim, as tribulações que parecem ser devastadoras e ameaçadoras não nos consomem, não tem mais poder sobre nós, porque as lutas da vida nos ensinam lições que de outro modo nós não aprenderíamos. É aquela história, não adianta, tem gente que não vai vir pelo amor, vai vir pela dor. Eu canso de dizer isso. Há pessoas que me ligam, mas pastor, eu falei com a minha família, a família parece ter entendido, está até orando agora, lê até Bíblia em casa, daqui a pouco viram um diabo de novo, irmão, porque não entenderam ainda, porque estão na carne, não são nem vaso. Não dá nem para dizer que é vaso de desonra, porque ainda não houve essa entrega, não houve essa renúncia. E eles têm que passar por essas aflições para que essas aflições transformem o caráter dele. E assim, do mesmo modo que um vaso de barro, o ouro também passa pelo fogo para ser purificado. Ambos, não tendo valor algum para a maioria das pessoas em seu estado bruto, tanto o oleiro como o garimpeiro sabem o seu valor e por isso valorizam o seu potencial. É isso que Deus vê em mim e vê em você. Quando Deus me encontrou ali em São Paulo, naquele dia 12 de outubro de 2005, eu era um barro apenas, um monte de barro, mas Deus via potencial em mim. Eu vou usá-lo. Eu já venho preparando, eu já venho moendo ele desde o ventre da sua mãe, porque eu tenho um propósito dele aqui nessa existência. Vou eu moldá-lo, encher do meu espírito, vou colocar a minha natureza dentro dele, e a partir do momento que ele acolher esse espírito, ele será transformado de dentro para fora. E aí a essência dele será muito maior do que a própria realidade dele. Não vai ter mais aquela vaidade do bonitinho, do gostosinho que fazia show para as fãs. Não, a aparência é uma mera questão de saúde, mas não tem mais uma questão de vaidade, para que ele se torne verdadeiramente templo do meu espírito. É assim que Deus vê cada um de nós. Nós na mão deles não passamos de barro, irmãos, porque esse barro vai cair, nós vamos voltar ao pó, tal qual um vaso de barro. É um ciclo que vai se cumprir na existência de todo ser humano, quer ele creia ou não. Ainda que ele seja cremado ou apodreça numa sepultura, vai voltar a ser pó, vai voltar a ser barro. Entendendo que no processo de purificação, a aparência não invalida a sua essência. Pois enquanto a sujeira, a impureza saem e o peso diminui, proporcionalmente, aleluia, o seu valor aumenta. Parece que tu tá ficando pelado, não tem mais nada nessa vida. Tem gente que fala assim, pastor, não tem mais o que perder. Já me tiraram tudo. Até a vontade de viver. É Deus te limpando. É Deus te purificando. E essa depressão que está querendo encontrar espaço não vai encontrar estratégia para se manter. Porque a palavra de Deus ela é maior do que a circunstância que tu está vivendo. E é a partir disso que você vai ver o poder de Deus se manifestando. Nós não conseguimos entender o modus operandi de Deus. Não tem como barro contender com o oleiro e tentar entender como é que ele deve ser feito. Nós é que temos que ter a humildade de, uma vez se enxergando como barro, saber que na mão dele ele vai dar o formato que ele quer. Veja o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações.
Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês percebem que tudo que você estima como precioso é nada diante do caráter cristão na presença de Deus. Tanto que a Bíblia fala que nos céus nós caminharemos, nós pisaremos em ruas de ouro. Ouro no céu vai ser como pisar em paralelepípedo, vai ser como andar em cima de cascalho, porque não tem valor. O valor é a essência que cada um de nós carrega enquanto estamos na presença de Deus. Contudo, existem vasos que ainda carregam consigo algumas impurezas no processo de moldagem durante o amassamento, e ao serem submetidos ao fogo, comprometem o processo de fabricação, e não suportando o calor, trincam. Vaso trincado é um problema, irmão. Ele não consegue guardar a palavra, ele não consegue sentar em frente no computador, assistir um minutinho da palavra, ele não consegue parar, ele fica dividido, ele fica coxando entre dois pensamentos, é um pouquinho da palavra e um pouquinho de novela, um pouquinho da palavra, um pouquinho de futebol, um pouquinho da palavra, um pouquinho de carnaval. Ele vai dividindo a vida dele espiritual com outras coisas que é lixo na presença de Deus, porque eles estão como vasos trincados. A primeira opressão que vi, vou ter que tomar uma gelada hoje, a semana foi difícil, vou ter que tomar uma gelada para ver se a minha mente espairece. Não consegue buscar a fonte desse poder que muda toda essa mente dele, que é a presença de Deus, através de um joelho dobrado, de um coração contrito na presença dele. Quando você percebe que esse vaso provado vai ao fogo e trinca, esse vaso trincado é uma metáfora perfeita daquilo que acontecia na Roma Antiga. A história nos conta que na Roma Antiga os oleiros passavam cera nos vasos trincados e depois pintavam, esmaltavam no intuito de obterem lucro a qualquer custo, e os misturavam a outros vasos perfeitos, vendendo-os pelo mesmo preço de um vaso bom. Mas com o tempo, o calor derretia a cera daqueles vasos trincados, começavam a vazar água, alguns até quebravam, não importando o peso, como o crente é quebrado na prova. E assim a farsa era descoberta, a ponto de no comércio existirem vasos com cera e vasos sem cera. São aqueles bonitinhos, de terno e gravata, fala língua estranha, pula, salta, aleluia, jejua não sei quantas horas por dia, mas não tem essa essência. Na hora que passa para a prova, retrocede. Quantos irmãos que a gente conhece que já caíram e voltaram para a bebida, voltaram para as drogas, é porque não houve verdadeiramente, na hora do processo do fogo, na hora do processo da prova, por ele não ter sido devidamente purificado, ou seja, aquele barro não se permitiu nas mãos do oleiro ser tratado como precisava. Não aguentando a prova, eles fugiam e voltava para o vômito, voltava para a lama. Mas agora eu estou na igreja, agora eu sou um cristão, agora eu sou um evangélico. Então fica só aquela máscara, só aquela capa, só aquela liturgia. Mas na hora da prova você vê que a cera começa a derreter. Não tem estrutura, irmão. Não tem estrutura na oração, não tem estrutura na palavra, não tem estrutura nem nos relacionamentos, porque não é genuína aquela transformação, ela é mascarada. E a cera, obviamente, na prova, no calor, ao ser derretida, vai mostrar de fato a essência de cada um de nós. Assim somos nós na prova. Você vai saber quem de fato você é, e as pessoas que o cercam vai saber quem de fato é o Deus que você serve, a partir do momento do como e do quanto tu reage diante das adversidades. Esse fogo que nos oprime não prevalece contra a noiva do Cordeiro. Agora você quer se bancar sozinho? Não, eu sou que nem um He-Man, eu tenho a força. Eu tenho a força! Não vai aguentar, irmão. Você não vai segurar a onda. Mas veja o que Provérbios capítulo 26, verso 23 fala. Assim como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Palavras suaves podem esconder um coração perverso. Oh, meu amado, lembra aquele personagem de Chico Anísio? Amado mestre, doce é a hora do agora, quando pretendo responder-vos sem demora. Oh, meu amado, é um prazer incomensurável. Aquele cara bem prolixo, né? Fica só sofismando, fala conversa fiada. Oh, meu amado irmão, como é que tem passado? E por dentro aquela inveja fica rosnando que nem um cão raivoso, mas não consegue mostrar a sua essência. Por quê? Porque ele está tão bem envernizado de esmalte, de cera, que na hora que ele está se pondo na sua frente, na sua vida, não aparece ainda o resultado da aprovação, mas na hora que o fogo pegar vai aparecer.
Quanto a gente conheceu, irmãos, que saíram das denominações e não conseguem se firmar no Evangelho, porque não conseguem entender que Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Se nós nos colocarmos na presença de Deus e deixarmos Ele nos moldar, a religião será um mero adjuvante para que lá dentro nós sejamos instrumento de transformação naqueles que estão lá. Mas você primeiro precisa ser transformado. É na olaria, é na intimidade. É como a palavra de Deus fala em Mateus: quer falar com Deus, entra no teu quarto e fala com teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto, que tudo vê, te recompensará. Não é na multidão, não é no meio de muita gente, não, irmãos. Deus procura pessoas leais, honestas, com uma adoração sincera, ou seja, uma adoração sincera. E essa palavra sincera, com a sua origem no latim, que quer dizer sinceros, significa limpeza, pureza. Mas com Deus a sinceridade não pode ser demonstrada apenas da boca para fora, como infelizmente a maioria dos crentes faz. Quando Deus nos torna vasos, Ele nos prova no fogo, para que nossas impurezas sejam queimadas, destruídas no doloroso, mas necessário processo de moldagem. Tá doendo? Vai passar. Primeiro piora, depois melhora. Mas tu tem que entender esse processo, e nesse processo é que tu tem que buscar mais a Deus. É nesse processo que você tem que se humilhar na presença de Deus. Conforme Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma condição sine qua non de um Deus que é de ordem e de decência. Vocês não tem como fazer atalho. Eu falo isso em todas as minhas ministrações, para que essa palavra seja rema, ela seja real na tua vida. Mas por muitos não nos ouvirem, por muitos não assistirem, por muitos não lerem a Bíblia, acabam não guardando essa palavra no coração e não deixa ela transformar o caráter, para que diante da dificuldade, como uma intuição, como um pensamento, essa palavra brote em ti e você encontre força. É aquela situação que eu vejo irmãos falar: pastor, depois que eu falei contigo eu fiquei alegre. Não foi comigo que tu falaste, foi com Deus. Eu fui apenas um mero coadjuvante. O oleiro é Ele que molda. Eu estava ali apenas para te mostrar que a palavra tem esse poder de transformar e de regenerar. O evangelista João, no capítulo 4, versos 23 e 24: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é num lugar, não é necessariamente num local, nem na minha casa que precisa ser. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser no teu trabalho, pode ser na tua casa. O lugar é um mero coadjuvante, o que importa é o teu espírito. Eu falo muito com Deus no banheiro, eu falo muito com Deus quando eu estou andando na rua, caminhando com a minha esposa. Eu falo muito com Deus além do tempo que eu dobro os meus joelhos para orar na presença dele, porque é esse momento de comunhão, de intimidade, que ele vai se revelando para a gente. E nesse processo você vai sentindo aquela gratidão. Você não consegue não glorificar Deus, desde o pão de cada dia que você come, deixa de ser uma reza, mas uma gratidão por saber que tantos estão passando fome. Basta ver os jornais, a necessidade que muitos estão passando, e você ainda consegue ter para dar e jamais tomar emprestado, porque Deus tem te honrado. Como a própria palavra fala: eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque a palavra dele é real. Mas se nós não nos posicionamos como vaso nas mãos dele, nós não nos deixamos encher do seu espírito, é impossível isso aqui ser uma verdade. É muito bonito, nossa, que palavra linda que o pastor Jairo trouxe, mas não tem eficácia porque ela não se instala no teu coração. Passa a ser mais um momento da palavra como tantos outros, dentre os mais de 100 que a gente já tem no nosso canal, e não é isso que Deus quer. Ele quer que esse tema seja um divisor de águas na história da tua vida. Lembremos que num vaso de barro era colocado água, óleo e até perfume, irmãos. Veja que esse texto, no evangelista Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50, nos fala. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar na casa dele. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, uma mulher da vida, como a gente chama comumente no popular, soube que ele estava lá jantando e foi até ali. Ela trouxe um frasco, um vaso de alabastro, contendo um perfume caríssimo. Custava na época em torno de 300 denários, um salário de um ano todo de trabalho. Em seguida, essa mulher ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seus cabelos. E continuou a beijá-los e a derramar aquele perfume sobre eles, sobre os pés de Jesus. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso acontecer, ele falou com seus botões, disse para si mesmo: essa mulher entrou na minha casa, quem pediu licença? Se esse homem fosse um profeta de verdade, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Vai saber até que o fariseu já não tinha dado umas bandas com ela, porque ela era uma mulher da vida. E é muito comum um fariseu ter esse tipo de comportamento. Tá cheio desse falso evangelho hoje aí, e vocês sabem do que eu estou dizendo. Ela é uma pecadora, diz ele, julgando, né? E Jesus disse ao fariseu, ele que sonda corações, chamou ele pelo nome: Simão, eu tenho algo a te dizer.
Aí ele bem sutil, diga, mestre, diga, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Eu amo essas metáforas de Jesus, porque ele torna impessoal aquilo que ele está falando para ti, no pessoal. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, emprestou dinheiro para duas pessoas diferentes. 500 moedas de prata para uma delas e 50 para outra. É como emprestar $500 para alguém e depois $50 para outro. Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Aí ele pergunta para Simão, Simão, qual deles o amou mais depois disso? Aí Simão respondeu, Senhor, eu suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Aí Jesus falou para ele, você está certo? Então voltou-se para a mulher. Acabou o assunto dele com Simão, é até ali que ele ia. Voltou para a mulher, tá vendo essa mulher aqui, ó? Olha para ela. Ela tá ajoelhada aqui até agora, Simão. Quando eu entrei na tua casa, você nem ofereceu água para lavar os pés, que é uma cultura, faz parte da tradição judaica daquele tempo. As pessoas caminhavam no meio do pó, elas iam visitar as casas, tinha uma bacia, um vaso de água na porta para lavar os pés e tirar a poeira. Tu não fez isso. Mas ela, essa mulher que tu tá chamando de pecadora aqui, que tu tá falando no teu coração, que tu tá prejulgando, Simão, ela lavou com as suas lágrimas e o secou com os seus cabelos. Simão, você nem me cumprimentou com um beijo, aquele que a gente chama na Bíblia de ósculo santo, a maneira que os irmãos em Cristo, os sacerdotes se cumprimentavam, e se cumprimentam ainda, com um beijo no rosto. Mas desde a hora em que eu entrei, essa mulher não para de me beijar os pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, que era muito comum, você chegava da rua suada, aquele óleo tinha um perfume, botar na cabeça dele para ungir, para dar um aroma, para poder aliviar, atenuar aquele suor, aquele calor que fazia naquela época. E essa mulher ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram todos perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Ela reconheceu que quando nós nos sentimos perdoados, nós não conseguimos deixar de glorificar a Deus. Aí é que está a grande loucura do evangelho, que não tem como a gente explicar. A minha família até hoje não consegue entender, nem vizinhos entendem. Pensam que a loucura que a gente faz aqui quinzenal, não tem problema. Nós sabemos o porquê que estamos aqui. Nós sabemos o que nos traz aqui. Nós sabemos o propósito de cada palavra e cada louvor entoado aqui. Porque nós sabemos o que Ele fez com cada um de nós. E é nesse processo de gratidão que nós somos perdoados. Nós nos sentimos amados. Nós nos sentimos perdoados por Cristo. E assim foi com essa mulher. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Assim era ele. Ele se achava tão especial porque ele era um sacerdote, um fariseu. Eu sirvo a Deus, eu dou o meu dízimo, eu frequento o culto, eu vou à igreja. Eu e Deus somos assim, ó. Mas o coração parece um sepulcro caiado. O coração é podre, aquela pessoa nojenta, asquerosa. Aquele que fala com lábios segundo Provérbios 26, 23. Meu amado, que quem é espiritual discerne quando é essência ou quando é esgoto dentro dele. Aquele vaso miserável, aquele vaso que não chega a ser nem de desonra, é algo pior, indizível. E era dessa forma que Deus, na pessoa do Filho, dizia para aquele fariseu que a pessoa que tem pouca coisa, ela não reconhece o perdão de Deus. A pessoa que dá na soberba, na presunção dela, eu já tenho uma vida com Deus, não preciso de muitos perdões, porque eu tenho poucos pecados, talvez eu nem peque. Ela carrega aquela presunção, eu não mato, eu não roubo, eu podia estar matando, eu podia estar... Aquele discurso de pedinte em trem, é muito comum, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui vendendo bala. Aí tu te sente coagido em comprar a bala do infeliz, quando na verdade é tudo da boca para fora, não há sinceridade nessa colocação. Então ele fala para aquela mulher novamente, seus pecados foram perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, mas quem é esse cara que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Jesus, quando perdoa pecados, Jesus, quando ele cura, você pode observar nos textos que ele diz, a sua fé a salvou. Ele não fala, a sua fé a curou, a sua fé a transformou, a sua fé a prosperou, não. Ele sempre fala, a sua fé a salvou, porque a salvação é a essência do evangelho. As demais coisas ele acrescenta. Está pedindo para Deus abrir uma porta. É uma cura de uma enfermidade. Se você tiver fé, ainda que ele não cure, a tua salvação vai te pacificar nessa enfermidade. E ela não vai ser para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado nesse processo. Nós temos experiência com isso. Nós carregamos enfermidades no nosso corpo que vamos carregar daqui para a sepultura. Mas não é disso que vai nos matar. Posso morrer de uma unha encravada. Mas aquilo que me acomete como enfermidade, não. Porque Deus é na nossa vida. E é assim que a gente vê essa manifestação de amor, de justiça,
sobre os vasos de honra. E semelhantemente, irmãos, é tremendo quando você começa a examinar as Escrituras. Você vê no Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 a 7, eu não vou ler aqui para não me alongar, um jantar em homenagem a Jesus, na casa de Marta, Lázaro e Maria, que eram 3 irmãos. O Lázaro já tinha até ressuscitado. Um jantar de homenagem a Jesus. A Marta estava servindo, o Lázaro estava sentado à mesa junto com Jesus, e a Maria estava ungindo os pés de Jesus, como aquela outra prostituta, aquela mulher que estava lá na casa daquele fariseu. Da mesma forma, a Maria ungia os pés de Jesus com um nardo puro, que é um perfume muito caro, que encheu a casa da fragrância daquele perfume. Só que estava ali, ao invés de um fariseu, estava o Judas Iscariotes, que era o que cuidava da tesouraria. Sabendo que o perfume era muito caro, ele falou que aquele perfume valia 300 moedas de prata. E aquele discurso de fariseu, aquele discurso de religioso. Mas isso aí poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser dado aos pobres, quando na verdade ele estava de olho naquele dinheiro. E Jesus intervém naquela conversa, mandando deixar a Maria em paz, deixa ela derramar esse perfume, porque ela está preparando o meu sepultamento. E aí ele fala para eles: vocês vão estar sempre rodeados de pobres, eu não vou estar muito tempo com vocês aqui nessa terra. E aí encerrou-se aquele diálogo. Eu encerro minha ministração aqui essa noite na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos de 7 a 9. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Que tesouro é esse, irmãos? O Espírito Santo. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados. Ficamos perplexos com as lutas, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. É essa explosão de poder na nossa carne que nos leva da depressão para a glorificação, como aconteceu comigo no dia 12 de outubro de 2005. Eu, no momento, estava querendo me matar, uma profunda tristeza. E num átimo de tempo incomensurável, eu estava glorificando a Deus, aleluia. Até hoje eu me emociono com isso. Porque é Ele que dá essa metanoia, essa transformação, essa regeneração. Para uns é instantânea, para outros leva tempo. Para outros leva anos. E essas pessoas não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender porque pelo sofrimento nosso corpo continua a participar da morte dele. Essa morte é as lutas que a gente passa, as aflições. Mas calma. A vida vai se manifestar em nós também, ainda nessa existência, por mais que nós sejamos tribulados. Portanto, irmãos, Deus nos chama a nos tornarmos pessoas boas e úteis na sua obra. Vasos de honra, verdadeiros, sinceros, sincera, sem máscara, nem maquiagem, sem filtro, como falam na internet, para que o mesmo evangelho que nos tem aperfeiçoado seja honrado não apenas através de nossos lábios, mas sobretudo em nossas atitudes, através do nosso testemunho, não mais como quem conta testemunho alheio, mas nós nos tornando carta-vivas. Eu quero fazer uma oração para você, que Deus me inclina nesse momento. Senhor Deus e Pai, permita que todos aqueles que assistem a esse vídeo sejam transformados em vasos de honra, que eles possam permitir que nas Tuas mãos eles sejam moldados de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que nas Tuas mãos verdadeiramente a oração do Pai Nosso se cumpra, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, para que nos tornemos verdadeiramente filhos de Deus, como está lá em João 1,12. E permita, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos testemunhas desse verdadeiro evangelho que cura, que transforma e que regenera o ser humano. Esta é a belíssima mensagem que Deus colocou no meu coração neste dia 28 de fevereiro do ano de 2024, na reunião do Cordão.